Olá, está começando o programa Café com Vereador, aqui na TV Câmara de Montes Claros, canal 5.3, onde toda semana recebemos um vereador para tomar aquele cafezinho e saber como anda o trabalho do parlamentar em nossa cidade. Hoje temos o prazer de receber a vereadora, professora Yara Pimentel. Seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada, Antonine. Quero agradecer, o Café com Vereador, que é uma oportunidade, mais uma oportunidade que nós temos de dialogar com a população de Montes Claros. E é um prazer ser entrevistada por outra mulher. Que bom que a senhora gostou. Olha, vamos começar falando professora, que trabalha em prol da educação aqui em Montes Claros. É uma das principais bandeiras, redução de carga horária e também o Fundeb. Isso. Nós, enquanto professora e das escolas públicas, eu estive nas escolas públicas por mais de 30 anos, nós fazemos essa defesa, sim, da educação, e dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação. Nós estamos na defesa de diversas pautas, mas nesse momento eu vou falar sobre a redução de carga horária. Nós tivemos uma lei aprovada em Montes Claros, a Lei 115, de 6 de dezembro de 2023, e ela alterou a carga horária dos trabalhadores em educação do município de Montes Claros. Então, um exemplo dos auxiliares de docência que tinham até 2023 uma carga horária de 30 horas semanais, eles passaram a ter em 2024 40 horas semanais. Aí veio o concurso e neste concurso foi colocado também essa carga horária. Nós temos hoje 37 auxiliares de docência efetivos e mais de 1.500, cerca de 1.500 contratados anualmente, e parte desses trabalhadores são da lista do concurso e outros são da lista do tempo de serviço. E nós estamos junto com esses trabalhadores cobrando do executivo que retorne essa carga horária. É possível? É. Simplesmente é mudar a lei, Nós apresentamos o projeto de lei, um anteprojeto de lei para o executivo, que garante a redução da carga horária desses auxiliares de docência de 40 para 30 horas e sem prejuízo na remuneração. Outras lutas nós estamos fazendo também. Nós queremos a dilação do tempo para que aquele servidor efetivo que optou pela carga horária de 40 horas ou optou por manter-se na carga horária de 25 horas, que ele tenha a possibilidade de mudar. É possível, sim, é só mudar a Lei 115. E isso é uma prerrogativa do prefeito, do executivo. A gente sabe que está sendo feito, sim, um estudo de impacto. Nós temos conversado muito com o executivo, com o prefeito. Nós temos participado de mobilizações e reuniões com os trabalhadores em educação, e nós sabemos, sim, que isso é possível. Nós estamos lutando aí por uma regulamentação das atividades dos supervisores. Nós estamos lutando para que os ACEBs, eles tenham também redução de carga horária e que tenham definido as tarefas desses trabalhadores, tarefas que eles consigam executar durante o horário de serviço, que nós sabemos. Não precisa levar para casa. Sempre tem que levar para casa, minha irmã. Educação é um negócio assim, que você sempre leva alguma tarefa para casa. Mas se você pensar, por exemplo, do ACEB, que hoje nós não temos vice-diretor nas escolas e CMEs municipais, esse ACEB, ele acaba assumindo um papel, assim, de um faz tudo, assim, por exemplo, ele mexe com uma prestação de contas, No estado, por exemplo, o servidor que faz
esse papel, tem 3 servidores diferentes. Um trabalha com o financeiro, então, mas assim, no município é um só. Então nós temos essa dívida com esses servidores públicos, né? Nós lutamos também pela eleição democrática desses gestores, né? O gestor que está lá na unidade, que já mostrou serviço, ele inclusive sai na frente, mas nós precisamos democratizar esse processo, né? Nós não queremos, né, indicações, nós queremos sim que essa eleição seja democrática. Outra questão também que nós estamos lutando é pelos direitos das cantineiras e SZs, que são pessoas que trabalham demais, que ganham salário mínimo e têm uma vida muito precarizada. Outros servidores também têm nos procurado, nós temos apresentado as diversas demandas. Outra questão relacionada à educação também, vereadora, é a implementação de políticas públicas, investimentos e valorização desses profissionais, né? Isso. Nós, trabalhadores, sabemos que os direitos, eles nunca vêm de cima para baixo, sem a gente participar dessa construção. Então, no nosso mandato, nós primamos muito a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras na construção desses processos, né? E nós sabemos que o município de Montes Claros recebe tanto recurso do Fundeb, né, que nós sabemos que é uma composição, que vem de vários impostos, né, e recebe, além desse recurso do Fundeb, o município ele tem por exigência utilizar 25% dos recursos para investimento na educação, né? Isso de uma maneira geral. Então, eu vou apresentar aqui uns dados do Fundeb para que os servidores públicos municipais, em especial da educação, saibam os recursos que nós temos para utilizar, né? Além dos 25%, né, que é obrigatório que o município utilize dos recursos públicos. E esses recursos estão disponíveis no portal da transparência? Exatamente, disponíveis no portal da transparência. Certo. Então, servidor, foi arrecadado do Fundeb, mais o acúmulo do ano passado, porque o ano passado teve sobra, mais de 283 milhões de reais. Nós temos empenhado, quer dizer, aquele recurso, não é, que já tem previsão de gasto, 255 milhões, mais de 255 milhões de reais, ou seja, uma sobra de quase 30 milhões de reais, 27 milhões de reais, né? Mais de 27 milhões de reais, né? A previsão do Fundeb, né, para receber para 2025, porque as parcelas elas chegam mensalmente, segundo o portal da transparência, será mais de 330 milhões de reais. Como nós falamos aqui, todas essas informações elas estão no portal da transparência da prefeitura, né? E nós temos até agora, maio, né, de 2025, o município já arrecadou mais de 106 milhões de reais, né? Ainda tem essa questão desse percentual de 25%, né, que é do tesouro, né, que o município tem obrigação constitucional de utilizar. Então, nós podemos concluir que não existe um problema de recursos, né? Existe sim uma necessidade de uma gestão desse recurso, levando em consideração a lei de responsabilidade fiscal, mas existe sim uma necessidade de gestão desses recursos para a garantia de direitos desses trabalhadores e trabalhadoras em educação do município de Montes Claros. Esse recurso é para realizar a obra? Também pode ser utilizado para a realização, porque tem parte desse recurso que é destinado a isso. Mas é dizer aos auxiliares de docência, aos professores, aos supervisores, aos ACEBs, às cantineiras, a SZs, né, aos diretores das escolas, que muitas vezes nos procuram, inclusive para apresentar algumas demandas, né, das suas unidades, que existe recurso,
né? E que esse recurso ele pode ser utilizado para melhorar e garantir esses direitos, né? Mas é necessário que essas pessoas, né, que esses trabalhadores, eles se apropriem dessa pauta, que eles conheçam. Não há falta de recurso, né? Nós temos sim que acompanhar a gestão desses recursos, né? Porque nós temos trabalhadores que recebem um salário mínimo na educação, nós temos trabalhadores, né, que recebem, os professores, por exemplo, né, há um pagamento, né, do quadro do magistério, do piso, mas é um piso referente ao ensino médio. Então, o município precisa fazer uma adequação para garantir que esse trabalhador, ele receba condizente com o trabalho que ele desempenha nas suas unidades. A senhora falou alguns números que, inclusive, temos, como dizemos, dinheiro em caixa, e de qual maneira que poderia ser melhor utilizá-los, quais os desafios enfrentados, né, nesses recursos, na administração deles? Os recursos, eles precisam ser utilizados de maneira adequada, né, em respeito à população. Nós queremos sim que esses recursos eles sejam utilizados, né, de maneira que esse direito à educação pública de qualidade chegue a todos os montesclarenses, né? As nossas crianças, nossos adolescentes, jovens e adultos. E existe sim, não existe uma saída mágica para essa situação. É uma situação assim, que precisa ser a partir do diálogo com as categorias, do levantamento desses recursos e como eles devem e precisam ser aplicados. Existe o recurso, existe a possibilidade de mudança, né? Mas a gente sabe também que esse ano é um ano de grandes desafios. O ano passado teve um concurso da educação, né? Um concurso que não acontecia há 14 anos. Então, assim, é lastimável, né, o município, a gente ter deixado chegar nessa situação, mas, assim, esse ano que é o ano de homologação, hoje, inclusive, foi homologado o concurso, um ano de posse também, né, nós temos também os servidores públicos, trabalhadores e trabalhadoras em educação de tempo de serviço, que durante todo esse período prestaram serviço nas nossas escolas e CMEs, nas nossas unidades. Então, há um desafio aí diante dessa questão. Mas eu acredito que esses desafios, eles precisam levar em conta os servidores públicos municipais, o que eles pensam da carreira. Nós temos um grande problema no município, é a falta do plano de carreira. Então, o servidor público municipal, ele entra sem saber, muitas vezes, o que espera para ele daqui a alguns anos, né? Como ele vai poder progredir nessa carreira, né? Nós temos o Estatuto do Servidor, que é de 2003. Quantas coisas... Totalmente. Houve muitas emendas, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos, sim, um plano de carreira, tanto do magistério quanto das outras categorias. Há um desafio para o uso desses recursos? Há. Mas, por exemplo, para resolver essa situação dos auxiliares de docência do município de Montes Claros, nós temos um anteprojeto que foi apresentado ao prefeito de mudança da Lei 115, de 6 de dezembro de 2023, que garante que essa carga horária de 40 horas, ela vai voltar para 30 horas, porque até 2023 a carga horária era de 30 horas, inclusive dos efetivos e dos contratados, e sem prejuízo na remuneração. É uma das questões, né? E outras questões também. A gente precisa dialogar sobre melhores salários, tanto para cantineiras, SZs, professores, supervisores, para todas as categorias. E uma regulamentação. Nós precisamos de regulamentação. E esse plano de carreira, ele é de fundamental importância para regulamentar a vida desse trabalhador e dessa trabalhadora em educação. É muito assunto para falar de educação, né? A gente vai colocar todas as questões aqui. Sim. Bom, a gente vai continuar esse bate-papo, mas vou chamar aqui o intervalo rapidinho. Vamos para o intervalo e já a gente volta com um bate-papo aqui com a vereadora, professora Yara Pimentel, para falar de outras pautas que ela também trabalha aqui na nossa cidade.
Estamos de volta com o programa Café com o Vereador. Você acompanha essa entrevista também, além aqui na TV Câmara, canal 5.3, no YouTube, no canal TV Câmara de Montes Claros. Hoje estamos conversando com a vereadora professora Yara Pimentel. No primeiro bloco falamos muito de educação e ainda temos assunto para falar da educação, porque na próxima semana, no dia 29 de maio, às 19 horas, será realizada uma audiência pública aqui na Câmara para poder debater a inclusão da capoeira dentro das escolas municipais. E eu quero ver aqui com a vereadora qual o objetivo da inclusão desse esporte, dessa modalidade dentro das escolas. E lembrando que a capoeira, além de você poder os alunos terem acesso à dança, que é brasileira, mas que veio de origem lá dos escravos, né, das populações escravizadas aqui no Brasil, sim. Se transformou numa prática esportiva realmente, né? Sim, é uma prática esportiva, mas além da prática esportiva, né, que inclusive é oferecida pelos mestres, professores de capoeira em diversos polos de Montes Claros, ela trata também de outras áreas, né? A gente tem a parte da musicalização, né? Tem uma parte toda da educação também dentro da capoeira. Então, essa nossa audiência do dia 29 de maio, à noite, ela vai trazer esse debate, né? Sobre a saúde, sobre a educação, tudo que está relacionado com a capoeira, né? E a nossa proposta é garantir um programa onde as crianças, os adolescentes, adultos das nossas escolas que tenham interesse de participar, né, que eles possam participar e que isso se torne um programa acompanhado, né, inclusive pela Secretaria Municipal de Educação, porque a gente quer sim que seja incluída no projeto político-pedagógico das escolas. Foi próximo da lei Joaquim Nagô. Isso, exatamente. Então, é da nossa autoria a Lei Joaquim Nagô. O projeto não é de nossa autoria, o projeto é de estudo da história de Joaquim Nagô aqui em Montes Claros. Só te interrompendo um pouquinho, quem foi Joaquim Nagô, para a população saber quem então, foi. Joaquim Nagô foi um escravizado aqui no norte de Minas. E ele era um escravo muito grande, era um dos escravos reprodutores, né? E ele foi condenado à morte, à forca, e essa forca era ali na região do Café Galo, né? Era ali, naquele local que era feita essas execuções, e ele foi acusado de ter matado um senhor, né? Desse senhor de fazer. Exatamente, isso. E quando ele foi executado, a corda, ela rompeu 2 vezes e o carrasco teve que ir em casa buscar uma corda curtida de couro. Essa história, ela está nos livros de Hermes de Paula e de Simeão Ribeiro, então tem todo um contexto, né, histórico. E foi buscar essa corda e ele foi enforcado. Ele ficou mais de 1 ano preso, sofreu muito e depois um tropeiro no leito de morte, ele confessa o assassinato, talvez ele perturbado com aquela situação, ele confessa no leito de morte que ele foi o assassino daquele senhor. Então, foi uma execução, né? Por ser execução já injusta, mas é injusta também pelo fato dele ser um escravizado e ter respondido e ter sido executado por um crime que ele não cometeu. Então, a partir dos estudos, né, de antropólogos do Joba, né, que foi inclusive meu professor, que eu quero saudar aqui nessa manhã, nós fizemos um projeto de lei aqui em Montes Claros e em 2023 ele foi sancionado, se tornou lei. Então, o dia 30 de maio em Montes Claros é o dia Joaquim Nagô de combate à discriminação racial. É o primeiro homem negro reconhecido no calendário do município de Montes Claros. Para quem acompanha o trabalho da vereadora, ela incansavelmente incentiva e também luta para que mulheres possam denunciar agressores, luta contra a violência, né, contra a mulher, em diferentes campos, seja no trabalho, seja em casa.
Tem uma lei também da senhora que gerou, vamos colocar assim, um murmurinho, que homens agressores de crianças, adolescentes e mulheres não podem assumir cargos públicos. Exatamente. Então, nós temos, né, leis hoje no município de Montes Claros, e é com muita felicidade que a gente fala isso, né, porque essas nossas propostas de leis e que se tornam leis, elas não são, que a gente fala, né, é construída com várias mãos, é com a participação desses nossos coletivos de mulheres em Montes Claros, né, nesse caso das mulheres, e essa lei, por exemplo, né, que é a lei 5.788, de 8 de março de 2025, ela é recente, é para a garantia, né, de que naqueles casos de trânsito julgado, quer dizer, condenados na Lei Maria da Penha, né, que são agressores de mulheres, na ECA e na Henri Borel, agressores de crianças e adolescentes e meninas, e essas pessoas não assumam cargos comissionados no âmbito do município de Montes Claros. Isso significa que nós temos hoje uma lei para garantir que alguém que tenha sido eleito vereador no município de Montes Claros e que tenha essa condenação, ele não possa assumir. A gente pode acionar a justiça para que ele não venha assumir. Que nós, por exemplo, diretores de escola, de unidades de saúde, sabe? É o combate direto à agressão, né? O assédio sexual, a agressão moral, física desses nossos munícipes, né? Quem quer, por exemplo, uma direção de uma escola que tenha essa condenação, né? Verdade. Isso. Nós acreditamos sim num mundo, né, numa cidade mais justa, mais igualitária, onde caibam todas as pessoas, inclusive as mulheres, as meninas, as crianças e os adolescentes, né, que são as maiores vítimas, né, de agressão sexual. E lembrando que a violência não é só a física Sim. já passa do grito, Exatamente, né, digamos assim. Exatamente. Quando uma mulher, né, ela chega a sofrer uma violência física, ela já sofreu ali uma violência psicológica, patrimonial, né, muitas vezes ela passou por violências profundamente duras, né, a violência física é tão violência quanto essas outras violências, Sim, né? a Psicológicas, né? E muitas vezes elas não saem de casa porque não tem lugar, não tem um amparo, porque depende daquele homem como provedor. Exatamente. Nós temos casos assim diversos, né? Mulheres de toda a situação social, nós temos mulheres que são vítimas de violência. Mas eu vou falar dessa situação dessas mulheres que, além da questão da violência que elas sofrem, muitas vezes dentro dos seus lares ou no seu local de trabalho, elas também são vulneráveis, né? São vulnerabilizadas, né? Que enfrentam a pobreza, a fome, né? Muitas vezes. Então, nós temos, inclusive, leis, né? Para garantir que essas mulheres, elas tenham acesso a uma vida digna, né? Existem estudos que falam que há um tripé, muitas vezes, para que essa mulher, ela se mantenha naquela situação de constante violência. Essa mulher, ela tem que ter escola para receber seus filhos, ela tem que ter acesso ao trabalho e tem que ter acesso à moradia. Então, nós aprovamos, dentro da lei de habitação social do município de Montes Claros, a garantia de que mulheres vítimas de violência e tentativa de feminicídio, elas tenham prioridade para adquirir uma casa num programa social, né? O município entregou na semana passada unidades de casa lá no São Geraldo. Também dentro do programa Minha Casa Minha Vida, hoje em Montes Claros, antes mesmo do governo federal colocar isso como uma das estratégias, Montes Claros já tinha essa prerrogativa de lei que é de autoria do nosso mandato. Nós também temos uma lei de banco de emprego para mulheres vítimas de violência. Nós temos ela aprovada
e nós estamos em parceria com outros organismos, organizações do município, nós estamos criando estratégias, né? Nós vamos inclusive entrar com uma solicitação para que o município garanta isenção ou redução de impostos para que empresas que acolhem essas mulheres, elas tenham algum benefício fiscal. Sim. Né? Outra coisa também que a senhora faz muito é a luta contra a violência de gênero, né? Independente Sim. seja mulher, homem, enfim. Exatamente. A nossa luta aqui na verdade eu falo sempre, inclusive com as pessoas que estão mais próximas e que convivem comigo. Nós temos aqui uma obrigação. Esse nosso mandato, a gente tenta fazer sim um mandato coletivo, né, com toda a dificuldade, com a participação das diversas organizações de movimentos sociais e sindicais. E essas defesas são a partir dessas demandas que chegam até a nós. Né? Nós realizamos nos últimos anos 2 importantes audiências públicas para tratar da vida, da saúde mental e também, né, dos direitos da comunidade LGBTQIA+, QIAP+, no município de Montes Claros. São iniciativas importantes porque a gente traz os coletivos para fazer esse debate. A gente coloca à mesa, né, o povo da saúde, da educação, as pessoas que se sentem, né, incomodadas, que sentem os seus direitos retirados. Então, a luta nossa aqui, tanto nas audiências públicas, na formulação de propostas, né, e nas audiências públicas, é trazer esse debate de gênero também para dentro da casa, porque nós acreditamos sim num mundo menos desigual para que todas as pessoas tenham acesso a direitos, né, e combater mesmo a discriminação. A discriminação, combater o machismo. Isso. Né? Nós lutamos aqui no combate à discriminação, nós lutamos aqui no combate à homofobia, nós lutamos aqui no combate ao racismo, né? Nós lutamos por práticas antirracistas, porque nós acreditamos, né, que não é só dizer, não é só falar, eu não sou racista. Não, nós precisamos de práticas antirracistas, né? Sim. E homofóbicas, né? Nós, agora no dia 17, por exemplo, de maio, né, no último sábado, nós estivemos, né, com o MGG e com professores da universidade, ali na Praça Dr. Carlos, né, conversando com as pessoas, né, porque nós acreditamos que nessa cidade existe lugar para todas as pessoas, inclusive dentro das universidades, na saúde pública, na educação, no legislativo. Né, no legislativo, exatamente. Nós precisamos sim fortalecer, né? Quero fazer uma saudação à nossa vereadora, né? Também a Céci Protetora, que além de fazer essa defesa da pauta animal, ela também, né, é uma mulher LGBT, está aqui fazendo a defesa dessa pauta, né, com muita garra. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada. Tá? E você que acompanhou até aqui, quero agradecer a audiência. Nos vemos até o próximo Café com o Vereador, onde vamos estar aqui sentados para poder entrevistar um novo parlamentar. Até a próxima!